Olá, meu nome é Tássia, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos estudar orações subordinadas. Ao final desta aula você saberá o que é oração, o que é período composto por subordinação, o que são orações subordinadas adjetivas e o que são orações subordinadas adverbiais. O que você sabe ou lembra sobre oração e período? O que é oração? É um enunciado que se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então vamos relembrar um pouquinho que locução verbal eu tenho um verbo principal e um verbo auxiliar. Então eu tenho aí como exemplo: a população precisa de saneamento básico. Eu tenho o verbo precisa, então logo eu tenho uma oração. O número de verbos será igual ao número de orações. Então, se eu tenho um verbo, uma oração, dois verbos, duas orações, três verbos, três orações. Outro exemplo, queremos que a justiça impere. Queremos é o nosso primeiro verbo, impere é o nosso segundo verbo. Então, se eu tenho dois verbos nessa frase, eu vou ter duas orações. E o que é período? É a frase constituída por uma ou mais orações. Quando possui apenas uma oração, é classificado como período simples. E quando possui mais de uma oração, chama-se período composto. Então, quando eu tenho uma oração apenas, um verbo, eu vou ter um período, que é chamado período simples. Quando eu tenho mais de um verbo, então eu tenho mais de uma oração, eu vou ter um período composto. E esse período composto pode ser por coordenação ou por subordinação. O por coordenação nós já vimos na nossa aula anterior.